querido Afonso Alencastro, a quem a gente dá um alô, não é, Bruno? Ao Afonso Alencastro, pelo trabalho. Exatamente. Fábio, olha, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o chat, porque o chat, né, da mesma forma que eu também não sou das mais versadas, não, mas vou fazer o possível para acompanhar. Então, boa noite, né, a todas e a todos. E nós estamos, então, aqui hoje para o lançamento do livro do Bruno Martins de Castro, Forjando Liberdades na Encruzilhada da Escravidão, as alforrias cartoriais do termo de São João del Rei, entre 1830 e 1860. O Bruno é historiador e professor da educação básica. E eu fiz algumas reflexões muito rápidas, né, sobre a escravidão e os temas a ela relacionados são temas clássicos, né, da nossa historiografia. E como quase todo tema é inevitável. Porém, eu e o Bruno conversamos sobre isso depois da defesa, o aspecto da atualidade do tema da escravidão. Então, talvez há um tempo atrás, a questão não fosse tão viva, tão debatida, tão incorporada ao debate contemporâneo, à história, né, atual. E então eu acho que todo o trabalho que é feito sobre o tema, ele hoje tende a ressoar. Então é importante isso, a gente ter um tema clássico que, no entanto, está aberto à pesquisa, com rigor historiográfico que o Bruno apresentou, né? E mesmo sendo um tema clássico e cada vez mais presente, cada vez mais importante, né? É que o nosso passado escravista, ele tá na raiz, e Marcos Andrade sabe muito bem disso, né? Na raiz da explicação para as iniquidades que nós vivemos hoje, como o racismo, a violência, a política de segregação que o povo preto e pobre vive nos dias de hoje. Só que a história que o Bruno nos conta é também uma história de liberdade. Então, cada vez mais, os historiadores vêm apontando que a história da escravidão é também a luta, muitas vezes com êxito, pela liberdade. É o que se chama hoje de agência do escravo, da escrava, da sua atuação como sujeito, uma relação intrincada entre senhores e cativos. É sobre essa luta onde o conceito senhorial e a aspiração de escravos pela liberdade legal, é sobre as práticas de alforria que o Bruno pesquisou, né, no seu mestrado, e que agora está publicado na forma de livro. Livro é sobre isso que nós vamos, sobre esse tema que nós vamos ouvir essa noite. Então, o Bruno nos mostra como é possível transitar do local ou regional para o global. E aí eu cito o próprio Bruno, em sua abordagem sobre as alforrias, que ele interpreta como parte de um processo que se relaciona tanto ao tráfico atlântico, responsável pela introdução contínua de escravos desenraizados, quanto às experiências do cativeiro vivenciadas pelos escravizados. Então, o Bruno, ele não descuida em momento nenhum dos fatores que a gente chama de estruturais, mas ele faz algo, e a exposição dele vai mostrar isso muito bem, que eu acho que constitui uma das... A gente sabe que o trabalho do historiador é exitoso quando ele alcança isso, que é combinar, né, o estudo das estruturas com as pessoas, as mulheres e os homens de carne e osso que construíram suas histórias, ainda que não da forma como eles quiseram.
Aí o Bruno, assim, nesse sentido, nos apresenta o casal Maria Benguela e Bernardo, aos escravos Antônio, Manuel e Ana Cabra, a Dionísio Crioulo, dentre outros. Então, os personagens que ele nos mostra têm nomes, né? E talvez agora o importante é passar a palavra para o Bruno, para ele fazer a apresentação, falar das razões que o motivaram a realizar essa pesquisa, as fontes que foram utilizadas, e eu já passo sem demora a palavra para ele, agradecendo a presença de todas e de todos. Bem, Andréia, muito obrigado. Aquela pergunta clássica, todo mundo me ouve, né? Então, tá bom. É um prazer, né, poder estar aqui hoje estabelecendo essa interlocução com as pessoas que muito me honram de estarem presentes aqui, ex-professores, amigos queridos, pessoas que de alguma forma contribuíram, né, para essa trajetória e que fazem parte da minha vida. Então, realmente, muito obrigado. Eu fico muito feliz e honrado de poder vê-los aqui, né? Vê-los presentes aqui hoje. Então, realmente a Andréia disse, né? Eu nunca tinha feito um lançamento, ainda mais nesse contexto, nessa conjuntura, né, de pandemia, distância. Então, eu preparei uma apresentação no PowerPoint, mas eu não sei como é que vai ficar a questão do tempo, né? Eu vou dar uma visão geral e aí depois a gente vai abrir para discussão e tal. Eu acho que vai ser... Se pudermos estabelecer uma interlocução, vai ser bem legal, né? Eu acho que isso aqui é bacana. Bem, mas a Andréia, né, disse o que teria me motivado, né, me levantou essa primeira questão. A gente não pode esquecer, como ela bem disse na belíssima apresentação dela, né, que a escravidão, né, tema estruturante de nossa sociedade, enfim, da nossa formação, nunca foi tão importante, nunca esteve tão na ordem do dia, pensar, discutir e refletir sobre ela. E, quer dizer, desde a minha trajetória da iniciação científica, o professor Afonso Alencastro está aqui, me acompanhou, meu orientador da iniciação científica e do trabalho também me guiou nesses caminhos pela história social da escravidão. E muito bom vê-lo, Afonso. Enfim, desde a graduação, essa foi uma preocupação, né, que esteve no meu horizonte, né, e na minha ação enquanto historiador. Buscar entender, né, o funcionamento dessa estrutura, sobretudo em São João del Rei, né, a cabeça da antiga comarca do Rio das Mortes, uma zona muito importante de Minas Gerais, né? E eu acho que a compreensão, né, da escravidão mais do que nunca é necessário. Eu acho que poder discutir esse tema e refletir sobre ele, ainda mais nesses tempos, é fundamental. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui com vocês, como eu disse, eu preparei, deixa eu me ver aqui, só um instantinho, e aí eu já começo. Um instante. Vamos lá. Está aparecendo aí para vocês? Ainda não. Não? Não, reproduziu a nossa tela. Reproduziu a tela de vocês. Tá. Então, peraí, eu acho que eu vou ter que finalizar. Eu fui no lugar errado. Um instante. Isso. Deu? Agora sim. Então, eu preparei essa apresentação
Então, o livro, né, é nesse livro que eu teço essas reflexões, ele é resultado da minha dissertação de mestrado, como eu disse, orientada pelo professor Afonso e defendida junto ao programa de pós-graduação da UFSJ, né? Então, essa é a capa do livro, né? Forjando Liberdades na Encruzilhada da Escravidão, as alforrias cartoriais do termo de São João del Rei, cerca de 1830, 1860. Eu vou procurar, né, passar um pouco por cada seção do livro, né, sem me ater muito, e, como eu disse, depois a gente pode abrir para discussão. Então, o primeiro capítulo é um livro que está dividido em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo, como o André chamou a atenção, nele eu busco me ater, sobretudo, nessa relação entre o particular e o geral, né? Quer dizer, tentando entender um pouco a relação entre a experiência do cativeiro, a possibilidade da liberdade e, antes disso, né, a própria existência do tráfico. Então, o primeiro capítulo ele é intitulado Escravidão e Liberdade nas Terras de El Rei, Tráfico, Cativeiro e Alforrias. A primeira seção desse capítulo, né, ela trata de situar o leitor, né, acerca dos aspectos econômicos e demográficos da região, né? Então, eu começo, né, tratando do chamado mito da decadência de Minas, né, que foi comprovado, foi amplamente discutido por historiadores que se dedicaram a analisar sobre a história de Minas, sobretudo a partir dos anos 80, e temos trabalhos fundamentais que apontam, né, a insuficiência daqueles modelos explicativos de que no século XVIII foi um período da grande produção e exploração aurífera, e no século XIX Minas teria vivido uma evolução, uma decadência muito significativa. Então, esses trabalhos, né, vêm mostrar que não, muito antes, pelo contrário, era uma sociedade, uma economia, né, que se desenvolve muito ligada a uma economia de abastecimento, né, uma economia escravista ligada ao setor produtivo e mercantil, né. Aí nós temos também o livro do Afonso, que é uma referência, né, uma lanterna para nós, um dos grandes esforços de pesquisa, esforço de fôlego mesmo para demonstrar isso, né. Naturalmente, né, o desenvolvimento dessa economia de abastecimento, né, que vai em São João del Rei, né, ocupando uma posição estratégica aí, São João enquanto cabeça da comarca do Rio das Mortes. As comarcas eram regiões jurídico-administrativas, né, a capitania de Minas, província capitania e depois província de Minas, ela estava dividida nessas comarcas, e a cabeça, o termo sede, era da comarca do Rio das Mortes, era São João del Rei. E São João vai se destacar, né, como um grande entreposto comercial, como um grande, um grande celeiro, né, para usar a expressão do próprio Afonso, em absorver essa produção de gêneros alimentícios e o entorno de São João del Rei, nas fazendas, né, as fazendas onde se produziam alimentos, e isso, né, abastecia, né, os mercados da corte, do Rio de Janeiro. E não nos esqueçamos que essa pujança econômica, né, ela está ligada, ou ela fez movimentar em alguma medida a própria dinâmica, a própria estrutura dessa sociedade escravista, né? Isso, naturalmente, está visível no adensamento habitacional da cidade. A cidade, primeiro vila, depois cidade, né, vai crescer, vai expandir-se. Aí eu trouxe alguns mapas, assim, 2, na verdade, que mostram essas divisões das comarcas, né, e o quanto aí ao sul, né, nós temos o Rio das Mortes e como termo sede, né, a cabeça principal, São João del Rei.
E à medida, né, em que ocorre esse adensamento populacional, quer dizer, e para facilitar a comunicação, né, entre termos sedes, né, das vilas, há uma sucessiva divisão, reconfiguração de fronteiras. A gente nota isso de 1821, por exemplo, para 1833, né, onde novas comarcas são criadas, novos distritos são incorporados. Isso mostra, portanto, esse crescimento que leva portanto, a essas transformações geográficas e político-administrativas. Bem, nesse primeiro capítulo, né, além de situar, portanto, a importância de São João, a importância dessa economia escravista de abastecimento, né, eu busco fazer uma discussão sobre a origem dos escravos de Minas Gerais, né, porque é um debate clássico. Minas Gerais foi a maior província escravista do Império, né, e isso, né, já é um indício muito grande para contestar, né, aquela, digamos, a compreensão, né, errônea de que Minas teria vivenciado uma decadência, né, o que os estudos, como eu acabei de mostrar, né, questionam, né? Então, há um debate historiográfico, né, sobre a origem das escravarias mineiras bastante significativo, né? Seriam os escravos mineiros originados do tráfico, né, ou da reprodução natural? Eu não vou fazer aqui uma imersão no debate, porque ele é longo, mas está no livro, né? E em outros trabalhos também vocês encontram esse debate. Eu só gostaria de dizer que nem tanto o mar, nem tanto a terra, tráfico e reprodução natural combinaram-se, né? Foram fatores que combinaram-se para a reprodução das escravarias mineiras, né? A acepção do professor Douglas Liebe, né, que eu cito, né, largamente no trabalho e com quem eu concordo, né, mostra, eu me afino muito com ela, né, ao mostrar que em alguns momentos o tráfico esteve mais pungente, em outros momentos a reprodução natural cumpre seu papel. Então, é certo, né, portanto, que esses dois mecanismos foram decisivos. Agora, nós não podemos esquecer, né, que o professor Roberto Guedes e o professor João Fragoso, através dos registros de escravos vindos da corte, né, constataram que Minas foi uma grande compradora de cativos, de escravos. Ela absorveu uma grande quantidade de escravos saídos do porto do Rio de Janeiro. E pensando nisso, né, e na questão do tráfico, eu, a partir de um artigo do professor Afonso e do professor Liebe, me inquietou e eu quis investigar isso mais a fundo, de tentar entender um pouco essa relação entre o tráfico e a dinâmica das alforrias, entendendo essas experiências como partes de um mesmo processo, né? De um mesmo processo que vai servir, de um mesmo processo, portanto, que revela a afirmação de uma política de domínio senhorial, de perpetuação das desigualdades, de afirmação das hierarquias, né? E de fortalecimento desse escravismo. Tráfico, cativeiro e liberdade. Então, nessa terceira sessão do primeiro capítulo, eu busco, né, conectar essas três realidades, né, desse mesmo processo, e tanto, como eu disse, tanto tráfico, tanto cativeiro quanto alforrias fazem parte são dispositivos da política de domínio senhorial, né? Quer dizer, esses seres que são arrancados,
né, desterradas da África e chegam nos portos e têm que estabelecer novas relações e novas formas de sociabilidade, e tanto entre seus pares e com seus senhores. Então, isso é algo bastante... essa experiência ela é bastante diversa, né, e ela vai marcar muito os projetos de liberdade desses escravizados. Outro elemento importante, né, de pensarmos é que o fenômeno das alforrias ele é muito complexo. Sobre ele incide uma série de fatores, né, não apenas demográficos, como o que eu estou analisando aqui nessa sessão, mas também fatores psicológicos, pessoais, religiosos, políticos, geográficos, uma série de fatores. Mas, né, eu pude perceber, ao contrapor as alforrias adinâmicas do tráfico, né, que havia, em alguns momentos, uma correlação entre essas variáveis, entre tráfico e alforrias. E aqui eu acho que está muito claro, né, esse diálogo entre que a Andréia chamou atenção, né, e que ela lindamente escreveu na apresentação da contracapa e da orelha do livro, que é esse diálogo entre o geral e o local. Né. Até então, até que eu saiba, nenhum trabalho, a não ser o do professor Afonso e do professor Libe, tinha tratado dessas questões muito diretamente, né, para Minas. Nós temos o trabalho do professor Márcio Soares, que faz isso para a região de Campo dos Goitacazes, mas para Minas é uma novidade. Bem, aqui então eu trago, assim, só para ilustrar para vocês, o quantitativo dessas alforrias, a distribuição dessas alforrias, e o que eu pude notar é que há um adensamento dessas alforrias, né, em 1830, coincidentemente um ano que antecede a abolição do tráfico, né, que não vai vigorar a lei de 1831, né, quando, na verdade, há uma diminuição da entrada de africanos, mas ela é a chamada lei para inglês ver, que não foi, né, na verdade, bem assim, mas que depois e aí o tráfico vai voltar, né, a recuperar todo o seu vigor, toda a sua força. Então, a coleta, né, das alforrias foi feita nos livros de notas. Depois eu vou explicar um pouquinho, né, mais à frente, no capítulo 2, sobre a natureza e especificidade das cartas de alforria. Mas eu pude perceber, né, e a minha coleta começou a partir das alforrias registradas em 1830, né, mas dessas que foram registradas em 1830, eu tenho alforrias que foram concedidas antes, por isso, né, alforrias no final do século XVIII, né, e algumas, né, um número aí razoável no início do século XIX. Mas o que mais chama a atenção é a grande quantidade de alforrias em 1830, justamente um período que você tem aí uma entrada significativa de africanos pelos portos brasileiros, né? E, obviamente, como demonstrou o professor Fragoso e Guedes, né, Minas participando ativamente da importação desses escravizados. Bem, esse gráfico, né, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para tentar representar, né, como a variável, né, as alforrias cartoriais, elas estão no pico em 1830, justamente quando o tráfico atlântico para o sudeste, né, atinge o seu ponto mais alto, né. A partir de 1831, 32, isso começa a cair, né, significativamente em função da lei, né, a entrada de africanos, e as alforrias também caem, né. Depois eu não noto uma coincidência, né, tão direta, tão visível entre tráfico e alforria. Portanto, é possível que outros fatores tenham interferido, né, tenham pesado mais na concessão dessas alforrias. E aqui
os dados, no próximo gráfico, os dados, né, das alforrias contrapostos aos dados do tráfego interno para Minas Gerais, coligidos, compulsados pelo professor Fragoso e Guedes, pelos professores Fragoso e Guedes. Também, né, os dados dele é de 19 a 33, mas mostra que em 30, né, esse pico revela, portanto, um número maior de concessões quando estava entrando mais africanos, né, no Brasil. Então, quer dizer, por mais que haja o peso de outros fatores, e não podemos negar isso, né, eles são significativos, não parece coincidência, né? Quer dizer, essa relação entre alforria e tráfico, né? Essas dinâmicas estarem muito próximas, sobretudo em 1830. Né? Então, isso, né, leva a crer que fatores de ordem demográfica podem ter contribuído, né, para a concessão das alforrias. É possível que a entrada de africanos, né, como diz o professor Manolo, eu não sei se o professor Manolo ou Jucá, eles dizem, né, que a possibilidade de escravizar novos indivíduos, né, ela abria, na verdade, a possibilidade de alforriar outros, né? Então, se eu pudesse achar no mercado próximo escravos para serem comprados, né, eu poderia libertar os que eu tinha, né? Enfim, com mais facilidade. Claro que, né, essa é uma análise mais geral. Outros fatores interferiram, né, de modo significativo na concessão dessas liberdades. Bem, o capítulo 2 é o capítulo em que eu analiso os padrões das alforrias cartoriais de São João del Rei, intitulado Entre Nomes, Números e Algumas Histórias. Na primeira parte, né, na primeira sessão desse segundo capítulo, eu busco discutir os registros das alforrias e as modalidades de concessão. E aqui eu queria chamar a atenção, né, para uma diferença, né, entre as cartas e as escrituras de liberdade, porque muitas vezes a gente acaba tomando uma pela outra. Enfim, as cartas de alforria, né, eram documentos que atestavam a liberdade de um escravizado, né? Elas eram redigidas em âmbito particular e, para a segurança desses escravizados, um tempo depois eles iam até o cartório registrar essas cartas de liberdade. Já as escrituras, né, aconteciam, essa situação das escrituras ela acontecia quando o senhor, né, ia diretamente ao cartório registrar o documento. Então é importante frisar essa diferença. Agora, cada carta de alforria, cada registro de alforria que eu encontrei, traz uma história, né? Traz uma narrativa, é muito delicioso e, ao mesmo tempo, é muito rico, né? Porque mostra as experiências, mostra os vínculos que haviam. Obviamente, conflitos não são tão visíveis assim nas cartas de alforria, eles são mais perceptíveis nas ações de liberdade. Mas nós devemos estar atentos a essas especificidades das alforrias, sem procurar, né, portanto, modelos gerais, né, modelos explicativos, né, para a concessão dessas liberdades. Há também que se considerar, né, que uma parte dessas liberdades sequer chegava a ser lançada nos livros de nota, muitas vezes ficavam restritas em papel particular e se perdiam. Outras vezes, né, essas cartas de liberdade nem chegavam a ser redigidas, né? Quer dizer, o simples reconhecimento social da liberdade acabava dispensando esse registro. É curioso, né? Depois a gente pode conversar sobre isso. A professora Andréia, na minha arguição, levantou um ponto que eu achei bastante interessante e que intriga pesquisadores das alforrias. Uma grande referência para nós, a professora Kátia Matoso, diz que na Bahia do século XIX, 80% das alforrias eram registradas em cartório.
né? Mas ela não diz como que ela chegou nesse percentual, né? É uma aproximação. E eu concordo, né, André? É difícil você fazer isso. Eu realmente não sei até hoje, depois a gente pode tentar pensar junto, né, essa afirmação dela, como ela chegou, né, a essa... Mas convém dizer, né, que uma grande parte era, sim, registrada em cartório, né, mas não sei precisar quanto, se chegava a 80%. Isso foi percebido, né, porque eu fiz, né, eu procurei quantificar, né, o tempo, né, esse lapso temporal entre a concessão da liberdade e o registro dela no cartório. Muitas, né, eram concedidas e uma semana, um mês, 3 meses depois, ou mais tempo, eram registradas em cartório. Então eu trago essa tabela, que inclusive está no livro, está na dissertação, que é o intervalo entre a concessão e o registro delas. Seja como for, a gente nota que quase, na verdade, quase 2/3 delas eram registradas no mesmo ano da concessão, o que já demonstra uma preocupação desses escravizados em garantir o direito deles. Eles queriam ir para o cartório registrar sua liberdade e ter o direito garantido, porque eles colocar isso publicamente nos livros do tabelião tinha um peso simbólico grande, além de tornar isso público, era garantia para, enfim, uma garantia que poderia livrá-los, né, de algum herdeiro questionar, né, a alforria, algum herdeiro dos seus antigos senhores questionarem essa alforria. Então era uma segurança, representava uma segurança. E são poucas as alforrias que são reconhecidas, né, com mais de 3 anos, por exemplo, né, que são registradas em cartório com mais de 3 anos. Mas muitas vezes é possível dizer que a decisão de registrar essa alforria estava ligada, sobretudo, a essa preocupação de garantir a liberdade. Né? O encontro de escravos que se mudavam, né? Escravizados alforriados que mudavam de um lugar para outro, registravam, por exemplo, em Ouro Preto, vinham para São João, registravam no tabelionato de notas de São João para dar validade. Enfim, aqui eu trago 2 exemplos, rapidinho, sobre a necessidade de se registrar, né, essas cartas de liberdade. Um é o do Felício Crioulo, em 2 de julho de 1835. Felício Crioulo, de 6 anos de idade, filho dos escravos Lourenço Benguela e Rita Crioulo, recebeu sua carta de alforria. A concessão fora feita gratuitamente pelo capitão José Alves Garcia, em razão dos bons serviços prestados pelos pais do menino e do, citação, muito amor que ele tinha. Nesse mesmo dia, sem nenhuma delonga, sua manumissão foi registrada no cartório. Né? Então, não se trata de uma escritura, se trata de uma carta de liberdade mesmo. Então, esses pais correram rapidamente e fizeram o registro. Na verdade, quando essa alforria acontecia, né, como nesse caso aqui, certamente, né, demonstra, de alguma forma, né, ela é justificada pela gratidão nos serviços dos pais, do Felício, e de alguma forma poderiam até manter esses pais atados ao cativeiro, né? Esses pais poderiam se dar por satisfeitos. Olha, meu filho já foi alforriado, né? Eu não consegui para mim, mas o meu filho foi alforriado. A dimensão de que a liberdade, ela toma ela assume uma perspectiva, né, geracional, uma dimensão geracional. Então, isso também poderia, né, representar para os pais do Felício a possibilidade de, enfim, serem mais obedientes, mais trabalhadores, enfim, que eles pudessem cumprir com os seus serviços de uma forma cada vez mais, mais disciplinada, de uma forma esperada pelo Senhor,
né? Porque, quem sabe, um dia eles poderiam ser alforriados, né? Levaria, então, eles a serem mais obedientes. Então, aí também entra o papel pedagógico da alforria, no controle, né? A gente não pode esquecer disso. Mas em outros casos, né, como o da crioula Eva Joaquina, né, que levou muito tempo para reconhecer sua liberdade, para lançar sua liberdade em cartório. Né? Ela era escrava do tenente Caetano Alves de Magalhães, né? Ela tinha 5 anos de idade, né, quando recebeu a alforria, e havia sido doada a Francisca Cândida de Magalhães. Porém, como o tenente não a havia entregado, preferiu oferecer um moleque de nome Francisco em seu lugar, pois declarou ter se afeiçoado a ela. Desse modo, em 7 de abril de 1817, passou-lhe a alforria gratuita, que somente mais de 38 anos depois, em 20 de agosto de 1855, foi lavrada nos livros notariais. Então, aqui, certamente, a gente não pode esquecer que a Eva, né, que carregava o sobrenome do senhor, né, Magalhães, naquele momento, até, enfim, aquela data de 55, não foi necessário que ela fosse ao cartório registrar a liberdade, né? Talvez ela não precisasse, de fato, não temesse a reescravização, enfim. A morte do senhor, talvez, eu não encontrei, não me lembro eu não me lembro desse inventário, né? Eu não confrontei aqui, para esse caso, o inventário do tenente Caetano Alves de Magalhães, mas possivelmente, né, a morte dele ou a morte, né, da senhora tenha feito, né, a Eva Joaquina ir até o cartório para assegurar o seu direito. E não podemos esquecer, né, que tanto isso poderia ter sido iniciativa da Eva, ou ela poderia mesmo ter sido alertada, né? Olha, vai, mas eles sabiam bem, né? Eles sabiam bem o que estavam fazendo e a necessidade de ter isso registrado em cartório. Bem, nessa sessão também eu traço a tipologia das alforrias, né? Há modalidades diferentes na concessão da liberdade, né? Então eu classifiquei, essa classificação ela não segue uma regra, né? Até dificulta a comparação, mas ela se torna operacional porque eu pude perceber, né, algumas especificidades em alguns modelos de alforria. Por exemplo, as gratuitas são aquelas que o senhor, né, dava liberdade sem exigir nada em troca. Inclusive, o professor Peter Eisenberg, ele alerta, né, não existia por essência a alforria gratuita, né? Toda alforria, ela, né, tem contrapartida do trabalho daquele escravizado. A alforria paga, né? Esse escravizado conseguia amealhar um pecúlio, né, juntar um dinheiro e comprar a sua liberdade. A condicional acontecia quando esse senhor dava a liberdade, mas mantinha esse escravo atado ao cativeiro por alguma condição, né, que ele deveria cumprir. Em geral, né, condicionava-se essa liberdade à morte do senhor. A coartação, que era uma alforria paga, né, mas ela era dividida em prestações, né, em geral 4 anos. A paga condicional, quando além do escravizado pagar por sua liberdade, ele tinha de cumprir alguma exigência. A coartação condicional, né, na verdade, a coartação condicional é um pouco... A coartação por si só ela já é condicional, né, porque ela está condicionada ao pagamento. Mas eu encontrei casos, pouquíssimos, né, coartação condicional, desses escravos que, além de terem o preço dividido, mesmo depois de quitar o preço da sua liberdade, esses escravizados deveriam permanecer ainda na companhia do senhor ou de filho dos senhores, né? E por substituição, né, quando se dava um escravo no lugar, né? O único caso que eu encontrei, né, não me lembro o nome agora da escravizada, um casal, me parece que, não sei, padrinhos dela,
dão um escravo e ela, né, fica livre, dão um escravo para o senhor dela. Bem, eu pude, né, durante a pesquisa, buscar compreender, né, se aquele quadro síntese elaborado, né, no final, nos anos 70, 80, né, teve um quadro síntese das alforrias elaborado pelo professor Jacob Gorender, se ele de alguma forma se aplicava às alforrias são-joanenses, né, quer dizer, uma síntese. Quem que obtinha mais alforrias? Eram mulheres, eram escravos nascidos no Brasil, os crioulos, né? E as crianças, né? Africanos, adultos, teriam mais dificuldade para obter a sua liberdade, né? Isso se explicaria por uma série de fatores, né? As mulheres eram mais baratas que os homens, as mulheres elas conseguiam, né, acumular pecúlio, atuavam em segmentos bastante rentáveis do mercado urbano, né, conseguiam acumular pecúlio. Os escravos nascidos nas senzalas do senhor, né, já falavam português, já estavam, né, ladinizados, né, já nasciam ladinizados. Então, quer dizer, você tem aí, portanto, fatores que contribuem para que mulheres, crioulos e crianças saíssem na frente, né? Eu percebo isso, né, de alguma forma. Inegavelmente, nas cartas de alforria são as mulheres as mais alforriadas, né? As mulheres nascidas no Brasil, né? As crianças, né? Elas também são mais alforriadas. Mas não podemos esquecer, que eu chamei a atenção lá atrás, da especificidade das alforrias, né? Para além de qualquer modelo explicativo, para além de qualquer análise ampla, né, que abarque, né, sobre seus domínios uma única interpretação, nós não podemos deixar de perceber as especificidades dessas liberdades. E o que eu pude perceber é que as relações, né, que marcavam as negociações pela alforria entre escravizados e senhores, elas eram fundamentais para a consecução dessas liberdades, né? Mais do que ser mulher, ou ser crioulo, ou ser criança, quer dizer, o que pesava de fato eram essas negociações, né? Eu até trago falar daqui a pouquinho, mas ainda com relação às mulheres, né, as mulheres, elas obtiveram mais liberdade, eu encontrei isso, mas a gente não pode esquecer, no livro tem um quadro que eu não quis trazer aqui, que ele é mais complexo, mostrando a que tipo de alforria as mulheres mais obtinham, os escravos homens nascidos no Brasil mais obtinham. Então isso mostra, né, claramente que algumas mulheres tinham mais habilidade para conseguir um tipo de alforria, os crioulos outras. Mas isso, né, não anula, como eu disse, a especificidade dessas trajetórias, desses casos, né? Esse exemplo aqui é bastante interessante. A história da Teresa Mina e dos seus 3 filhos menores, Matias, Lúcia e Clementino, todos escravos da Francisca Maria de Jesus. Então, a Teresa era uma africana, os filhos dela, né, crioulos, nascidos aqui no Brasil. E ela vai, né, negociar essa alforria com a senhora, né? E em 21 de outubro de 1842, o Matias, de 5 anos de idade, a Lúcia, de 3, foram gratuitamente libertados em razão dos bons serviços de sua mãe e também pelo amor de sua senhora por tê-los, abre aspas, criado em minha cama e mesa, com o mesmo desvelo com que criei meus próprios filhos. Então, na verdade, aqui há uma declaração de afeto, e essa alforria ela é gratuita, né? Essa senhora, certamente, era afeiçoada a esses escravizados, né? A esses 2 filhos da Teresa. Em 23 de janeiro de 1844,
quando contava com 5 anos de idade, chegou a vez de Clementino receber a sua liberdade. Contudo, não teve a mesma sorte de seus outros 2 irmãos. Sua mãe teve de desembolsar 200 mil réis para pagar o preço de sua alforria, tendo o menino logo depois falecido. Finalmente, em 25 de fevereiro de 1844, Teresa Mina adquiriu sua liberdade, com a condição de servir sua senhora enquanto esta vivesse. Então, a gente observa, né, como é que, por que o Matias, a Lúcia, né, obtiveram a liberdade gratuita, o Clementino, a mãe teve que pagar, pouco depois ele morre. Por quê? Né? Na verdade, muito disso está relacionado a essas relações. Né? A Dona Maria Francisca de Jesus, talvez fosse mais próxima do Matias e da Lúcia, né? Dando alforria gratuita. O Clementino, né? Talvez não gozasse dessa relação de proximidade, daí a venda. A mãe, né? Ficou atada ao cativeiro, né? Tendo que servir a sua senhora enquanto essa vivesse. Mas certamente a Teresa teria se dado por satisfeita de conseguir a liberdade dos filhos. Né? Mas isso mostra, portanto, né, que numa mesma família os tipos, as modalidades dessas alforrias foram distintas. Né? Então, é preciso ter um pouco de cuidado, eu chamo a atenção com esses grandes modelos explicativos e com essa análise geral. Né? Mulheres, crioulos, crianças tinham mais alforria. Tinham, mas é importante observar esses casos, as diferenças, as possíveis negociações que foram travadas. Bem, numa outra seção desse segundo capítulo, eu trato das representações da liberdade, das motivações senhoriais e da condição das alforrias. Né? As alforrias, elas exprimem, elas mostram, elas revelam um discurso, né, marcado pela política de domínio dos senhores, né, pelo domínio senhorial. Esses senhores utilizavam, ao redigirem essas cartas de alforria ou ao irem ao cartório, né, registrar as escrituras de liberdade, eles mostravam-se como grandes benfeitores, né? Gente que cedia a liberdade, né? Que eram magnânimos. Então, isso deixa claro, né? Os registros das alforrias mostra muito claro essa ideologia marcada pela ascendência, né, social desses senhores sobre seus dependentes. Eu trouxe aqui alguns exemplos que mostram isso. Aos 24 dias do mês de agosto de 1846, o Francisco Lourenço da Costa otorgou liberdade gratuita à cabra Caetana Joaquina pelo bom comportamento e fidelidade com que sempre o serviu, declarando ser esta minha deliberação obra pia, que em nada vai de encontro às nossas leis, porque ao presente não tenho herdeiro algum necessário e não devo nada a alguém. O outro caso é a Dona Maria Maurícia Cândida de Jesus, que em 19 de julho de 1853, né, em razão das qualidades e dos 33 anos de serviços prestados por Joaquina Benguela, conferiu a ela liberdade condicional, né, sob a exigência de que a Joaquina a servisse até o seu falecimento. E ela declara: assim como pratiquei com outras suas filhas por efeito de minha liberal beneficência. Então, né, é um documento produzido sobre a ótica senhorial, onde fica muito claro, né, quer dizer, essa ideologia de domínio, né, de superioridade. E muitas vezes, né, esses discursos, muitas vezes essas fórmulas, né, pelos bons serviços, por caridade, por ser obra pia, minha beneficência, muitas vezes isso não quer dizer que se trate apenas de fórmulas prontas, jurídicas, quer dizer, utilizadas no domínio
no domínio dos documentos, dos cartórios, quer dizer, mas havia uma intencionalidade. Bem, mas por mais que esses documentos sejam, né, produzidos sob a ótica dos senhores, né, é possível perceber alguns indícios da agência desses escravos e das representações que eles criaram da alforria, né? Quais os significados a liberdade tinha para os escravizados, né? A eles interessava toda forma de liberdade, né? Como calcularam os ganhos que a alforria poderia lhes trazer? Então, essas perguntas são perguntas norteadoras dessa seção do texto, em que eu busco mostrar que a noção de liberdade manejada pelos escravizados, ela não se limitava apenas à mudança da condição jurídica, né? Ela ia além. Por exemplo, para o escravo, né, ser livre para ele poderia ter acesso a um pedaço de terra, não sei, a casar-se com quem ele escolhesse, ao descanso, né, no domingo. Então, dentro dos limites do cativeiro, esses espaços de autonomia poderiam ser encarados como liberdade, né? A liberdade, inegavelmente, ela tem um valor gigante para esses escravizados. É muito difícil, né? Nos aproximamos um pouco do que é a liberdade, né, para esses sujeitos, né? Porque nós nascemos livres no regime democrático, nós estamos pensando numa sociedade onde a desigualdade era naturalizada, né? Onde a diferença, né, era a norma. Então, pensar a liberdade para esses agentes, né, nós conseguimos apenas nos aproximar, né? E ela tinha um grande valor para esses sujeitos, né? Fosse ela qual fosse, né? Mas eu chamo a atenção, né, que é preciso contemporizar que a esses escravizados deveria interessar especialmente uma liberdade que lhes desse mais e não menos do que até então tinham no cativeiro, né? A liberdade é almejada por todos os escravizados, mas muitos calcularam o melhor momento, né, de negociar com seus senhores, de levar os seus projetos de liberdade adiante, né? A professora Sheila de Castro Faria chama a atenção, né, que os africanos, no momento sobretudo os africanos Mina, no momento de interrupção do tráfico, em 1850, com os preços altíssimos, eles ainda assim arriscavam comprar a sua liberdade. Quer dizer, eles souberam avaliar o contexto, ou às vezes esperavam, né, períodos de baixa dos preços para comprar a sua liberdade. Então, eles estavam atentos a tudo isso. E eu trago dois exemplos aqui que mostram essa diferença, né? Eu uso esses dois exemplos para mostrar como esses significados poderiam ser diversos. Em 1839, né, em 23 de abril, o Januário Francisco de Jesus Cerqueira compareceu ao cartório para registrar a liberdade do Antônio Congo, escravo que lhe tocou na partilha da herança de sua falecida irmã, Dona Maria Cândida de Jesus. Em razão dos bons serviços que o cativo havia prestado a esta, e por estar ele gravemente enfermo, seu senhor otorgou-lhe liberdade, sob a exigência de não mais continuar morando em sua residência. Não encontrei testamento nem inventário desse senhor que pudesse me dar mais elementos, e nem da irmã desse senhor, né, a primeira dona do Antônio. Mas a gente não pode esquecer que talvez, né, se esse Antônio não tivesse quem lhe valesse, não tivesse quem lhe oferecesse assistência, talvez ele estaria largado à própria sorte, né? Porque é preciso questionar, né, qual o interesse desse senhor que esse escravo não mais continuasse morando em sua residência. E não podemos esquecer que ele estava enfermo, né? Havia uma intencionalidade, talvez por ele não prestar mais, seria uma forma de descartá-lo, né? É possível conjecturar isso, né? Da outra forma, de outro modo,
a gente não pode esquecer, eu trago esse outro exemplo aqui também, do Tristão Carlos de Souza e da sua mulher, a Maria Josefa Duarte, que dão liberdade à escrava Francisca Benguela, mas que negociam a liberdade com ela paga 20 mil réis, possivelmente abaixo do seu valor, né? E a Francisca Benguela recebe, né, a declaração na sua carta de alforria de que esses senhores se comprometiam a sustentar e socorrê-la em suas enfermidades, né? A ideia desse sustentar e socorrer pode ser uma para a escravizada e pode ser outra para os demais, né? Para os senhores dela. É preciso questionar isso. Mas são dois casos em que talvez a Francisca Benguela tivesse mais segurança no final da sua vida. Segurança essa que o Antônio não teria. Bem, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Então, tão diversos quanto os significados, né, da alforria para os escravizados, e ele variou de acordo com as suas experiências, com as suas vivências no cativeiro, foram as motivações que esses senhores declararam nas cartas de alforria, né? Mas essas motivações, bons serviços, fidelidade, obediência, né, para além de simples fórmulas, como eu disse, expressam também esse domínio, né? Quer dizer, essa ascendência desses senhores sobre seus dependentes. Aqui é um caso da Rita Alves Maria Machado, que vai dar alforria, né, a alguns escravos que pertenceram ao seu pai e dos quais ela se achava de posse, né? Então, ela declara que tinha parentesco muito conjunto com esses escravizados. Mas ela só não diz, né? Eles eram meus irmãos, parentesco. Eu suponho que fossem, talvez, sobrinhos, uma família de escravos, né? E pelos bons serviços. Ela declara, pelos bons serviços. Então, quer dizer, declarar os bons serviços também era uma forma de afastar-se desses escravizados, mesmo que eles fossem parentes, e marcar o princípio da diferença. Aqui eu trago, né, as alforrias condicionais, o condicionamento das alforrias, está no 3º capítulo também, onde eu busco mostrar como que esses senhores buscavam utilizar até onde podiam do trabalho desses escravizados, e, na verdade, situá-los numa zona fluida, né? Eles não eram nem inteiramente escravos, nem inteiramente livres. Nós vemos aí que a condição campeã, né, era de servir até a morte do senhor, com 78,3%. Bem, esse caso é bastante interessante do José Criolo, da mulher dele, da Maria Benguela. Eles obtêm a liberdade da sua senhora, mas é uma liberdade, eles pagam pela liberdade e ela é condicional, né? Eles dão 100 mil réis em gado vacum, né? Ou seja, já denotando que eles tinham espaços de autonomia, de criar gado na fazenda da senhora, de criar, né, os próprios animais, mas ficam atados ao cativeiro. E o inventário dela mostra, eu encontrei o inventário da dona Bernarda, ela vai morrer só 21 anos depois, né? Então, é possível, né, supor que a vida desses escravizados, mesmo, né, tendo pagado pela sua liberdade, não tenha, portanto, se alterado muito, né? Pelo menos de início. Mas tinha um valor para eles, né? Quer dizer, eles não eram mais escravizados, eles eram escravos condicionais. Uma outra parte, eu trato da origem, da cor e dos grupos de procedência, né? Nós vemos que os escravos nascidos no Brasil eram, sim, os mais alforriados, né? Entre os africanos eram os da África Centro-Atlântica, os que obtiveram mais alforria, mas numa outra tabela que está no livro e eu não trago aqui, eu contraponho, portanto, essa relação entre quer dizer, o número de escravos nos inventários, né, que eu levantei, e de alforrias. Os
centro-atlânticos eram os mais alforriados, né, de Angola, Benguela, do Congo, né, mas, do ponto de em termos proporcionais, né, os Minas, dado o seu número no conjunto da população, ao fim e ao cabo eles acabavam sendo os mais, os que levavam mais vantagem na obtenção da sua alforria. Bem, os preços, é a última sessão desse capítulo, eu trato dos preços das liberdades, da estrutura etária e ocupacional. Eu discuto, né, como os preços das alforrias eles vão acompanhar as flutuações do mercado. Há aí, na verdade, diversos fatores que poderiam intervir, né, quer dizer, alterar a negociação do preço dessa liberdade. Os vínculos pessoais eles foram centrais para isso, né? Eu encontro casos de escravos pagando o preço da liberdade, exatamente o preço pelos quais os senhores compraram, senhores declarando dar a liberdade por um preço menor do que o escravo valia. Com relação à estrutura etária, né, ao contrário de uma parte da historiografia, né, que diz que os velhos eram mais alforriados, acabavam sendo mais alforriados, eu encontro uma maioria de crianças e adultos sendo alforriados. Tá? E a ocupação, né, temos especialistas aqui em História Social da Escravidão, é uma variável extremamente rara. Né? Eu me lembro de ter encontrado 4 ou 5 casos. Né? Escravos ligados a ofícios urbanos. Aí, no caso, ocupação especializada. Muitos deles, sobretudo, estavam ligados ao campo, à atividade, né, no eito, à produção de alimentos, etc. Ferreiros, pedreiros, carpinteiros eram mais raros, né? Eu encontro esses 5 casos. Para finalizar, no nosso terceiro capítulo, senhoras e senhores, o perfil dos manumissores de São João del Rei e as possibilidades de alforria em suas escravarias. Bem, a primeira seção desse capítulo eu trato do perfil dos manumissores nas cartas de alforria. Quem que eram os senhores que alforriavam em São João del Rei? Né? E eu pude notar que há uma recorrência, né, na alforria. Quer dizer, os senhores que praticavam uma vez a alforria, eles tornavam a alforriar algum escravizado seu, né? Então, foi comum a alforria de mais de um escravo em um mesmo título de liberdade ou em títulos individuais. Eu poderia alforriar 10 escravos numa mesma carta ou passar uma carta para cada um dos 10 escravizados. Aí mostra, né, que 48% dos senhores... que 75,3% dos senhores são-joanenses foram responsáveis por alforriar menos da metade, 48,2%. Então, nós observamos que a maior parte das alforrias, né, mais de, portanto, 51,8%, né, coube a um quarto dos senhores. Né? Esses senhores, a gente percebe, portanto, uma concentração na concessão da alforria. Né? Um seleto grupo alforriava com mais frequência esses escravizados. A segunda seção desse terceiro capítulo são as alforrias testamentárias, em que eu busco discutir a natureza das alforrias, a diferença, né, das alforrias testamentárias para as alforrias cartoriais, e alerto, né, que, em termos proporcionais, alforriava-se mais em testamento do que nas cartas. Né? Há um perfil também desses senhores que alforriavam em testamentos, que eu pude perceber. Desses concessores eram mulheres, solteiras, sobretudo, e, né, eu não deixo de frisar também que no testamento, o testamento era, digamos, o principal instrumento para a concessão dessas alforrias gratuitas, né, por serem testamentárias, mas o escravo teria que esperar a morte do senhor. Eu encontro legados concedidos a escravizados,
e mostro, né, como que é deixando legados que melhor se controla. Se eles deixavam legados para esses escravizados, não é porque esses senhores eram bonzinhos, mas porque eles buscavam melhor controlá-los. Tem esse último caso, acho que só está faltando esse slide um outro para a gente poder finalizar. Esse exemplo mostra bem, né? Dona Antônia Joaquina de Almeida também alforriou e concedeu legados a todos os seus 19 escravos. Estando de cama e gravemente enferma, em 11 de setembro de 49, ditou seu testamento, o qual determinou que todos os meus escravos que forem maiores de 21 anos servirão ao dito meu testamenteiro 4 anos, ficando estes 4 anos... Findos estes 4 anos, lhes passará a carta de liberdade e os menores dessa idade servirão ao dito meu testamenteiro até completarem a idade de 22 anos, que também lhes passará a carta. Uma capoeira que se acha defronte à casa até a divisa velha com Garcia, fique lhes pertencendo, isto é, meus escravos. E caso meu herdeiro lhes faça tortura a esta divisa, ou seja, né, ele modifique a divisa, né, por convenção com o meu testamenteiro, eles marcará uma outra parte ou tanta quantia em preço. Né? Ela se preocupa, né, em garantir esse legado para os seus escravizados, mas não podemos esquecer, né, que essa também era uma forma de controle. Finalmente, a última sessão do último capítulo trata da possibilidade de alforrias nas escravarias são-joanenses. Eu busco fazer um cruzamento das informações dos inventários, saiu errado, inventários, e dos testamentos dos alforriantes com as alforrias cartoriais. E consegui observar que setores urbanos, né, senhores que se dedicavam a atividades urbanas ou mesmo que se dedicavam ao comércio, né, acabavam alforriando mais do que senhores dedicados às atividades agropecuaristas. E eu mostro, né, contrapondo o número de escravizados e o número de alforrias, seja em testamento ou em inventários, que quanto mais escravos um senhor possuía, menos ele os alforriava. E aí você tem uma explicação, né, uma hipótese, né, aventada, endossada por uma parte da historiografia, que digamos, a ausência de uma relação mais forte entre grandes senhores e suas sua grande escravaria, né, talvez tenha feito com que eles concedessem menos alforrias. Pequenos senhores, no trato direto, cotidiano, com esses escravizados, lançavam mão desse dispositivo de controle. Então, eu te dou a sua alforria, né, condicional, talvez, né, para você exercer tal tarefa, para você continuar me servindo, mas você tem essa alforria. Ou seja, dispositivo de controle utilizado mais por pequenos senhores. Talvez os grandes senhores tivessem outros dispositivos de controle, poderiam incentivar a formação de família, conceder terra, não lançavam mão das alforrias, com tanta frequência quanto os senhores, os pequenos senhores. E aí, né, fica claro o peso das relações interpessoais. Né? Quanto mais próximos, mais possibilidades os escravizados tinham de negociar sua alforria, né, de alimentar os seus sonhos de liberdade. É isso, muito obrigado. Desculpa, acho que eu passei um pouquinho do tempo e agora acredito que possamos conversar um pouco. É isso, obrigado, André. Vou encerrar aqui essa apresentação. Tá certo, Bruno. Excelente exposição. Eu acho que que todos já tiveram uma boa ideia do seu trabalho, do excelente trabalho que você fez, você confirmou isso agora. E eu quero ouvir, né, passar a palavra aos convidados, aos participantes. Gostaria de saber, aqui no chat ainda não tem ninguém. Tem um comentário, né? Já foi anteriormente, há vários comentários sobre te parabenizando, claro, pelo livro,
pela exposição. E havia um comentário sobre a carência de bibliografia sobre o tema, né? A historiografia sobre o tema, né? E há também uma observação da Sandra Canis, né? Que o Bruno, quando criança, já sabia o que queria, Bruno. E nos enche de orgulho, viu? E aí a Sandra também pergunta se você enviaria o livro para São Paulo. Também um presente, te dá os parabéns, a Vitória de Paula, a Samara Cristina. Eu gostaria de abrir para o debate, para as falas, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário. A Jéssica falando que está ansiosa para ler o livro, cheio de histórias, e é isso mesmo, né, Bruno? Quando eu fui reler, e vocês estão me ouvindo bem? A clássica pergunta, como diz o Bruno, é tão bonito, né, que a epígrafe é da Clarice Lispector, e o Bruno fala: meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. Eu acho que essa epígrafe ela sintetiza o trabalho que o Bruno faz. E eu acho interessante, Bruno, pois não, Aline? Eu só vou fazer mais esse comentário. Por que que o seu trabalho para além de todas as qualidades, me chamou a atenção, porque nós trabalhamos com o mesmo tema, só com um intervalo de apenas 20 anos, não é, Bruno? E é muito bom a gente ver a potencialidade que a pesquisa em demografia tem, e aqui a gente tem que fazer a referência ao Afonso, ao estímulo, foi lembrado ontem na defesa da tese, né, que o Afonso participou, do papel decisivo que o Afonso tem com os alunos no incentivo à pesquisa. Então, acho que isso se confirma o tempo todo. E já dá para eu parar de falar, porque parece que a Aline foi a primeira a falar que quer fazer uma pergunta, o Afonso também levantou a mão, e a Marcela levantou a mão, Marcele. Então, nós vamos seguir, podíamos seguir essa ordem. A Aline começaria, né? Em seguida, falaria o Afonso, por favor, e depois a Marcela. E aí a gente faz uma rodada, e o Bruno volta no Bruno, e depois a gente faz uma outra rodada. Então, por favor, Aline. Bom, primeiramente, boa noite ao Bruno, né? Boa noite a todos. Bruno, parabéns pelo livro. Eu acho que o Brasil está carecendo muito de pesquisas como as suas, voltadas para a escravidão, né? E eu gostaria de te perguntar o seguinte: eu ainda não li o livro, porque você deixou o livro em São João del Rei e eu estou em Alfenas, mas se Deus quiser, quinta-feira eu estou lá para ler. Você chegou a pesquisar as alforrias dadas pelas irmandades ou não? Essa é a minha pergunta. Obrigada, Aline. Então, vou passar para o Afonso, por favor. Boa noite a todos aqui presentes. Para mim, novamente, uma grande alegria, né, estar aqui compartilhando o espaço com a Andréia, né, depois de ontem, de uma brilhante defesa de um ex-aluno também, que é o Elber, na Santos, com orientação dela, brilhante orientação. Quer dizer, é sempre também uma grata satisfação de vê-la, né, de estar acompanhando, né, nesses momentos o seu trabalho acadêmico, que sempre tive uma grande admiração. Então, eu queria lembrar nesse momento também, né, o Bruno, a escolha da banca, né, para que esse trabalho também fosse apresentado, defendido e aprimorado, né, com as sugestões da professora Andréia, que é uma amiga já de um bom tempo já, né? Adoro o povo da UFOP, são
ótimos amigos. E lembrando também que é uma banca que produz, embora a Andrea fale sempre, né, esses 20 anos, mas foi a tese de doutorado dela, defendida na USP, publicada, né, com o título As Margens da Liberdade, que é uma contribuição importante, né, para o tema que o Bruno trabalha. Eu também gostaria de ressaltar, né, a Silvia Brugger, que fez parte também, minha colega de trabalho, e que também tem a sua publicação, né, sobre escravidão, e que é de alto nível, assim como o trabalho da André, assim como o trabalho que o Bruno apresenta aqui. Então, eu acho que é, para mim, uma grande alegria mesmo poder ver, né, esses dois alunos brilhantes que eu tive, que eu pude participar da carreira deles, aqui lançando um livro, né, e o Elber ontem defendendo a sua tese de doutorado. Eu me sinto assim como numa alegria muito grande e lastimo só, né, aqui aos presentes que não vou poder, eu tenho ficar talvez até o final dessa apresentação por outro compromisso que eu já tenho, né, de orientação com um aluno agora à noite. Então, de qualquer maneira, assistir novamente na apresentação do Bruno, com todos os detalhes. Então, Bruno, eu espero também que a gente possa ser parceiros aí no trabalho também, acadêmico, e isso muito me honra, né? Então, são palavras apenas de carinho, né, nesse momento aqui, essa oportunidade. Então, uma boa noite a todos, novamente, tá? E encerro aqui. Vou aproveitar, Andréia, porque o Afonso vai sair agora. Obrigado, né? Você sabe, né, que você tem um lugar privilegiado na galeria dos meus afetos. Muito obrigado mesmo. E esse trabalho, né, muitas dessas reflexões só foram possíveis graças ao seu estímulo, sua paciência, suas indicações, e que em breve possamos colocar em prática os nossos projetos de escrita juntos. Forte abraço. Muito grata, Afonso. É um prazer, é uma parceria excelente. Eu espero que a gente mantenha aí para todo sempre. Eu muito agradecida mesmo. Um abraço grande. Agora, então, a gente vai ouvir a Marcele. A gente já teve a pergunta da Aline sobre as Irmandades, né, Bruno? As alforrias. E agora, por favor, Marcele. Oi, boa noite, gente. Em primeiro lugar, Bruno, eu quero parabenizá-lo, né? Porque, assim, é sempre muito importante essas pesquisas, né? Para não ficarem de fora, a gente tem que resgatar o máximo que a gente possa, assim, resgatar essas histórias que muitas vezes ficaram escondidas durante muito tempo, né? Então, faço minhas as palavras de Aline, que a gente precisa cada vez mais desse tipo de literatura, né? Também eu estou no início da leitura, mas, assim, em relação àquilo que você falou no último momento, em relação a ter um número maior de alforriados nos centros urbanos, né? Não seria também por uma influência maior daquelas ideias libertárias que estavam acontecendo, da elite pensante, da elite que vinha muito com ideias de outros, né? De outros países até. Eu acredito que tenha, talvez, uma interferência maior, né? Além disso que você falou, da relação, né, deles, dos senhores com seus escravos, acredito que também essa pressão social das ideias libertárias também, talvez, tenha influenciado bastante. E, mais uma vez, agradeço aí suas pesquisas e parabéns. Então, grata, Marcele. Eu vou passar, então, para o Bruno. Depois, na sequência, Bruno, eu vou querer comentar a partir da pergunta da Marcele, mas aí talvez apontando perspectivas para o futuro, então, e a partir do que ela observou. Então, eu passo a palavra é sempre sua, mas como eu estou coordenando aqui, fazer esse papel, que para mim também é inédito.
mas eu quero dizer que tem muitos elogios no chat, né? Depois você vai ver, né? Seu chat ele desaparece, mas todos querendo saber como adquirir o livro, elogiando a sua exposição, o resultado do seu trabalho. Então, tá bem, eu não vou ler todos, mas estão aqui no chat e parabenizando, tá? Bem, obrigado, né, pelo carinho, pelos elogios e estímulos, fico muito feliz, de verdade. E eu acho que esse momento aqui ele é muito rico, né, para a gente poder pensar e conversar. Aline, muito obrigado pela sua pergunta. Realmente, você recebeu o livro há pouco, quer dizer, receberam para você, porque você não estava em São João, infelizmente, estive lá. Então, as alforrias concedidas pelas Irmandades. Não, eu não tratei, não encontrei, pelo menos na documentação que eu pesquisei, referência a isso, né? Mas nós temos um trabalho, né? Quando eu passei rapidamente, porque o meu tempo já estava esgotando ali, eu passei rapidamente naquela sessão, né? Origem, cor e procedência dos escravizados. Nós temos um trabalho, assim, eu cito ele, inclusive, no meu livro, o trabalho da professora Silvia Silverbrugger e do Anderson de Oliveira. Eles escreveram um artigo publicado na revista Tempo, acho que Tempo, chamado o Nobre Nação Benguela, né? Sobre uma agremiação, né, de escravizados de origem, né, de escravizados benguela, escravizados e forros dentro da Irmandade do Rosário, né, dos Homens Pretos de São João del Rei. Esse artigo é um artigo assim, seminal, e ela encontra na documentação, né, na documentação paroquial, um livro de registros de missas, me parece que tem compra de alforrias, né, essa solidariedade desses irmãos, né, benguelas, e eles constituem, na verdade, um núcleo forte dentro da Irmandade, e ela encontra um recibo, né, da aquisição de uma casa. Esses benguelas, eles compram uma casa em São João del Rei para sediar o Palácio da Nobre Nação Benguela, né, como era chamado. E ali eles vão reproduzir, né, todas aquelas práticas, né, que você tem estudo importantíssimo da professora Marina de Melo Souza, mas com reis, rainhas, quer dizer, eles reproduzem quase que uma nobreza de senzala, né? Ou não, você também tem libertos aí, você tem marqueses, duques, enfim, e essa solidariedade no interior das Irmandades, eles tinham um papel muito importante para aquisição, né, para ajuda a comprar alforria de quem estivesse precisando, eles tinham um cofre, havia um tesoureiro, então, quer dizer, havia toda essa preocupação, mas diretamente eu não trabalhei com isso. Agora, claro, você tem trabalhos assim, importantes, trabalho da professora Marisa Soares, sobre os Minas do Rio de Janeiro, o próprio trabalho, né, do professor Anderson, em alguma medida, toca nessas questões, pelo menos os que eu conheço. Mas sobre São João del Rei, né, esse artigo aborda essa questão. Você encontra ele pela internet. Bem, Marcele, muito obrigado pela presença, muito bom. Nós temos encontros todas as quartas-feiras no Clube de Leitura, mas essa quarta especialmente não pude participar. Mas adorei essa pergunta, né? Quando eu digo, né, no maior número de senhores alforriando seus escravos no ambiente urbano, e você fala dessa influência dos ideais de uma elite pensante. Acontece, Marcele, o seguinte, na verdade, o meu recorte, né, eu fico ali circunscrito até, quer dizer, eu coloco cerca de 1860, né, mas, na verdade, o meu olhar está voltado mesmo
até 1850, abolição do tráfico. A interrupção do tráfico em 50, né, ela é um divisor de águas para a escravidão brasileira. Né? Quer dizer, o tráfico ele foi o motor da existência da escravidão. Né? Sem o tráfico, a escravidão não teria meios, ele era o motor responsável por essa reprodução. Quer dizer, você tem, sim, já antes de 1850, principalmente intelectuais pensando nessa questão. A gente até não usa o termo, né, abolicionistas, nós usamos anti-escravistas. Né? O abolicionismo, o movimento abolicionista, ele vai ganhar mais força, ele ganha força e, digamos, corpo de uma forma mais bem definida, já na segunda metade do século XIX. Então, sem dúvida, quer dizer, a gente pode pensar que, e a historiografia diz isso, quer dizer, no meio urbano, as chances, né, para se obter alforria eram maiores, né, dadas as oportunidades econômicas que os alforriados tinham de juntar pecúlio, e sem sombra de dúvida, se você vai na segunda metade do XIX, quer dizer, muito a questão da liberdade, ela estava sendo veiculada nos jornais, ela estava sendo posta nos clubes abolicionistas, isso na segunda metade do XIX. Então, quer dizer, o meio urbano, né, pujante, ele favorece, sim. Então, é importante pensar. Só que, no meu caso, né, eu não pude perceber isso, né, porque, primeiro, São João del Rei, e a Andréa sabe, nós conversamos ontem, São João del Rei, anteontem, São João del Rei é muito apegado à escravidão. São João del Rei até o último momento, ao passo que em outros lugares do Brasil já tinham feito abolição muito antes, né? São João del Rei até o último momento, conservador, escravista. Agora, em outros lugares, isso havia acontecido antes, a abolição havia acontecido antes. Mas no período que eu trabalho, quer dizer, não dá ainda para notar isso, e eu não pude observar isso por causa do meu objeto de análise mesmo. Essa não foi uma questão que eu me atentei, mas é uma questão que eu pretendo investigar agora para a segunda metade do XIX, quer dizer, levar... algo a ser pensado, Constituição do Fundo de Emancipação, como que acontece a crise do escravismo e a afirmação de todo esse repertório abolicionista, isso aí para a segunda metade do XIX e pesquisa para frente, talvez para o doutorado. É isso, espero que tenha respondido. Tá certo, nós temos várias questões aqui, ó, se não questões, eu vou começar lendo o Marcos André, que quer fazer uma observação, e ele já tinha deixado parabéns, Bruno, pela excelente pesquisa, e o resultado agora em livro. Sem dúvida, trata-se de uma grande contribuição para a historiografia sobre a escravidão e a liberdade. Que venham novas pesquisas. Parabéns pela brilhante exposição e sucesso com o livro. E ele vai querer fazer um comentário. Eu vou, porque tem o Marcos Andrade, depois a Wanda também pediu, né? Ela quer fazer alguns comentários, mas aí eu quero ler o comentário do Marcílio Reis, e eu acho importante esse comentário, porque a Helena teria feito uma observação, mas que eu não me fugiu, e Helena, compartilho da opinião da Vitória. Não, na verdade, a capa é de autoria da Helena, e a Vitória comentou da capa, e o Marcílio, então, disse: Helena, compartilho da opinião da Vitória, a capa da sua autoria ficou maravilhosa, parabéns. Acho importante fazer essa observação. E o Marcílio também, ele faz uma pergunta, ele dá boa noite, Bruno, parabéns pelo excelente trabalho e sucesso com o livro. Já começou a ler e está adorando. Ele gostaria de saber quais eram os escravos de mais valia para os senhores, homens ou as mulheres, e quais desses dois eram mais alforriados. E a Wanda já se inscreveu, já falei. A Rosemary, eu não sei, talvez seja muita coisa, mas a pergunta é breve. Ela dá parabéns
E pergunta, a pesquisa focou em São João del Rei ou incluía a região próxima a São João? Eu acho que a gente pode, já tem um conjunto, né, de observações, Bruno, pode comentar, responder, e se tiver mais uma rodada, a gente faz, que eu acho que será a última rodada, já está adiantado da hora. Alguns tiveram que se despedir já, porque não puderam ficar, mas todos parabenizaram você, tá? Bem, então, a questão do Marcílio, né, quais escravos tinham mais valia para os senhores, né? Quer dizer, é uma questão difícil de ser respondida, até mesmo porque eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com essa mais-valia, talvez mais valor, porque ou valor propriamente material, né, no mercado, ou na estima, né? Mas, de modo geral, os homens eles eram negociados por um preço mais alto, né? Sobretudo, né, numa idade específica, na idade produtiva, que é ali, sei lá, dos 15 aos 30 e poucos anos, eles eram os mais valorizados. Agora, como eu havia dito, as mulheres elas acabam saindo na frente na obtenção da sua liberdade. A relação de proximidade com seus senhores, o próprio investimento dos escravizados, né, da própria família, talvez, em libertar o ventre escravo, a dedicação, né, delas no setor nos setores urbanos de comércio, enfim, acumulação do pecúlio, tudo isso facilitava, né? Então, as mulheres, elas acabavam sendo as mais alforriadas. Agora, com relação a essa questão do valor, né, dos escravos produtivos, eram aqueles que valiam mais, né? E sempre se pergunta, né, é uma coisa que eu até já conversei com o Afonso, e o Afonso é um grande historiador, né, trabalha com história econômica, enfim, e pergunta-se quanto o escravo valia, né? Quer dizer, é muito difícil, né, fazer, quanto valeria hoje, né? A gente não tem como fazer isso de uma forma muito precisa, mas, né, aí talvez a gente poderia arriscar que um escravo em idade produtiva talvez equivalesse ao que fosse um carro popular hoje, talvez. Mas seria uma aproximação. Tá? Agora, uma coisa também importante que vocês verão no livro, a ideia, né, de grandes escravarias, de grandes senhores, como aquelas escravarias caribenhas, né, as escravarias do sul dos Estados Unidos, elas foram comuns, elas foram incomuns aqui, haviam poucas, quer dizer, não eram tão significativas assim, escravarias com mais de 100, 120 escravos, né? A escravaria estava disseminada por todo o tecido social e constatou-se, né, o professor Douglas Libby, lá no final dos anos 80, né, mostrou que a maioria dos lares, né, dos fogos mineiros, não tinham escravos, né? 66,7% não tinham escravos, acho que a porcentagem é essa, e dos que tinham, né? Quer dizer, a grande, esmagadora maioria tinha de 1 a 5 escravos, né? Então, o padrão de posse em Minas Gerais foi caracterizado pela pequena propriedade. Ainda, né, que houvesse senhores com 30, 40 escravos, e isso já era, assim, para Minas, uma grande escravaria. Bem, respondendo aqui a pergunta da Rosimeire, também colega historiadora, enfim, produziu um livro muito bacana aí sobre o transporte de leite no centro-oeste de Minas, a produção e transporte de leite. Eu trabalho com o termo de São João del Rei, né? O termo abrange, né, a cabeça, que é São João del Rei, o município, e os distritos, né, arraiais, aqueles pequenos núcleos vizinhos ali, mas, como eu disse, né, eles vão alterando com o tempo, quer dizer, há uma supressão ali, quer dizer, diminui aqui, então é muito interessante, é muito importante ficarmos atentos
com relação à questão, por exemplo, demográfica. Se você vai comparar a demografia do termo de São João del Rei, né, da comarca do Rio das Mortes, em 1820 e 1840, você vai ver São João del Rei, por exemplo, o termo de São João del Rei, você vai ver que a população diminuiu, talvez. Né? Mas, na verdade, ela não diminuiu, né? Realmente. É porque ela sofre imensos desmembramentos. Essas cidades vão ganhando status de vila, depois cidades, os distritos, né? Vilas, arraiais, vilas, cidades, e vai desmembrando. Né? Então, eu trabalhei com o termo de São João del Rei, né, ao longo desse período, de 1830 a 1860, que era um período que estava acontecendo inúmeras supressões, né, inúmeros desmembramentos. Tá joia, Bruno. Então, eu vou passar a palavra ao Marcos Andrade, em seguida a Wanda, para eles fazerem os comentários. Marcos, por favor. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu liguei a câmera aqui. Estamos te ouvindo. Mas eu liguei, agora sim. Atrasou um pouquinho aqui, desculpa. Boa noite, Andréia, boa noite, Bruno, boa noite, Wanda, né, as pessoas aí que eu conheço, colegas queridos, os colegas historiadores, historiadoras, todos que estão presentes aí, boa noite. É um prazer enorme, né, estar aqui prestigiando o Bruno e a gente se encontrando aí nessa medida, né, do encontro remoto, nessa situação. Mas é uma grata satisfação, Bruno, ver o seu brilhante trabalho materializado em livro, né? Esse estudo de fôlego, já para uma dissertação de mestrado, e que ele seja aí, né, sirva de estímulo para novas pesquisas, até porque, como você aponta no trabalho, né, ele de fato, para Minas ainda carece bastante de estudos, né, em relação a esse tema. E a minha observação vai justamente nesse sentido, né, mas também como uma provocação para você pensar para o doutorado, né? Porque quando a gente fala de comarca do Rio das Mortes, né, a extensão é grande, né, pelo menos até 1833, é de São João del Rei até a fronteira com São Paulo e Rio de Janeiro, né, e pega todo o sul de Minas. E eu que trabalhei com o sul de Minas, sei também que existem vários sul de Minas, né, a gente pode dizer assim, né? São regiões grandes em extensão e que tem, você pode, claro, identificar ali algumas características comuns na estrutura agrária, mas tem diferenças também, tem particularidades, né? E você aponta no seu livro que as alforrias, né, a maioria das alforrias são em pequenas propriedades e em áreas urbanas, né? Eu acho que vale uma investigação, né, mais profunda justamente para essas áreas rurais, né? Inclusive os trabalhos que você dialoga da historiografia, dois trabalhos muito importantes, que são do Márcio Soares e do Guedes, trabalham justamente com a força da alforria nas áreas rurais, né? E você já me provocou algumas vezes nas lives aí da vida sobre a alforria, né? Nas grandes propriedades, nas propriedades da família Junqueira. Então, já foi falado aqui, né, das alforrias nas Irmandades. Acho que também vale um trabalho sobre a alforria na Pia. Quer dizer, há campos aí para investigar e para mapear melhor esse universo das manumissões, né, e a força das manumissões na estabilização do cativeiro, né, porque nós
Quando a Andréia começou muito bem aí na apresentação, chamando para a atualidade do tema, né? O passado escravista, realmente, ele tem um peso enorme, e é claro, né, as nossas investigações, quando a gente faz as nossas investigações, por mais que a gente esteja querendo dialogar com a historiografia, complementar as pesquisas, o nosso olhar para o passado está sempre mediado pelo presente, né? Então, essa é uma questão ainda muito forte, né? Um passado muito forte, e a gente precisa conhecer mesmo essa história e o seu trabalho, né? Como o trabalho da Andréia, da Wanda e de tantos e de outros historiadores que estão aqui presentes e que já saíram, né? Tem contribuído enormemente para a gente entender esse passado, com pesquisa rigorosa, né, pesquisa em arquivos, trabalho duro, ainda mais no contexto de revisionismos e negacionismos em relação ao passado. Esses trabalhos eles são vitais, né? A sua publicação ela é muito bem-vinda para a historiografia, para os estudos historiográficos sobre a escravidão e a liberdade, mas, sobretudo, nesse contexto de negacionismos, de perseguição às universidades públicas, de perseguição aos historiadores, de censura, né? Então, eu só tenho a lhe dar os parabéns, e foi muito bom te rever também, Andréia e Wanda e os demais participantes aí. Um abraço a todos. Abraço, Marcos. Eu vou passar, então, a palavra para a Wanda. Prazer enorme te rever, mesmo que aqui online, viu, Marcos? Um abraço. Obrigada. Também é um prazer revê-la, não é? Pelo menos, ainda que virtualmente, né? E parabenizar também pela condução aí desse lançamento. Parabenizar ao Bruno, né, também pelo excelente trabalho, pelo lançamento. Muitas coisas o Marcos já colocou, então já vou ser mais breve ainda. Bom, além de parabenizar pelo excelente trabalho, né, pela qualidade do trabalho, eu gostaria de pontuar algumas questões que eu considero muito relevantes. Primeiro, o excelente trabalho demográfico, né? A outra questão é o rigor, né, da pesquisa, e você evidencia bem no seu trabalho a diferença do que é rigor científico e rigidez, né? Então, o seu trabalho ele evidencia também uma grande sensibilidade no trato com as fontes e com os sujeitos, né? Eu sempre digo, como ratinha de arquivo, que uma das boas características do nosso trabalho é compreender, mesmo que seja no século XVIII, no século XIX, esses sujeitos não como amontoado de papéis, mas como sujeitos sociais, né? Como sujeitos e seres de ação, de sentimento, né? E de vários sentimentos contraditórios que marcam a própria espécie humana. Não é? Então, essa é uma dimensão, e o seu trabalho traz, não é? Um pouco essa sensibilidade que eu acho básica. A outra coisa é que o seu trabalho é importante, inclusive, para a historiografia, porque, como o Marcos disse, Minas Gerais, que é um celeiro, diria, desses arquivos, com grande material, não é, para se trabalhar, ainda existem arquivos que estão muito subutilizados, né? Desconhecidos, inclusive, e a gente precisa ter uma maior clareza do que representou a escravidão e a alforria
em Minas Gerais, em outras regiões que ainda não estão amplamente cobertas. Então, como diz o Marcos, eu também te provoco a ampliar, né? Ir para o doutorado, a ampliar não só o escopo das análises, mas também as fontes, né? E os espaços para isso. A outra, e para finalizar, eu gostaria de ressaltar do ponto de vista metodológico, o seu cuidado com o trato das fontes, não é? Não só um cuidado metodológico, mas um cuidado em trazer para o leitor e mostrar para o leitor, nominando essas fontes e onde estão essas fontes. Então, do ponto de vista pedagógico, isso é fundamental, porque quando você traz essas fontes para o leitor, você também acaba induzindo outros estudantes, né, e historiadores a identificarem onde estão essas fontes e produzir, não é, novos trabalhos. Então, eu acho que este é um cuidado metodológico que a gente sempre deve ter, não é? De, para além do trabalho do historiador, suscitar novas pesquisas para o leitor. Então, você está de parabéns. Tenho trabalhado desde 2006, né? Já estamos dialogando com as alforrias em Diamantina, e é interessante, para a comarca do Cerro Frio, e é interessante a gente perceber algumas similaridades, mas também diferenças que caracterizam o local. Por isso, acho que é importante, mais uma vez, provoco, avançar, né, em outros arquivos que estão poucos utilizados ainda. Tá? Parabéns pelo trabalho. Wanda, eu te agradeço, e eu vou aproveitar e fazer uma observação, Bruna, a partir do que a Marcele falou, e mais para registrar, em termos, não só de sugestão, mas o que eu acho, o que eu fiquei pensando da sua exposição agora, é a possibilidade, principalmente se você for fazer um trabalho de mais longa duração, é de pensar as conjunturas políticas. Porque a gente tem, por exemplo, 30, né? A gente tem o 31, o fim do tráfico, e o fim que você até falou que não é bem ler em inglês, ver, tem efeitos pelo menos até 35, ver as questões da cidadania. Eu acho que quando a Marcele fala do momento, ela talvez esteja falando disso, que isso para a corte, para os historiadores da corte, tem sido cada vez mais presente, tem estado muito presente a presença de africanos, de libertos, na conjuntura da independência, nas assuadas, nas ruas. Então, talvez fosse interessante você tipo de associação também, dependendo da conjuntura, como que isso reflete nas alforrias. Eu acho que pode ser uma boa ideia, e não, porque o que você tinha que cumprir, você cumpriu com brilhantismo. Agora a gente está dizendo do que é para o futuro, além, então, das contribuições que já foram dadas, eu insistiria nisso, de pensar como que não só as conjunturas do tráfico, que são essenciais, aí pensar um pouco na história da África, inclusive, são outras discussões, mas pensar nas conjunturas sabe por quê? Você está pensando a alforria num país independente, num Estado nacional em formação. É diferente daquelas desigualdades naturalizadas do século XVIII. Agora, não. Um forro, se for crioulo, ele pode ser cidadão, ter direitos, ele pode ser votante, pode não ser eleitor, mas pode ser votante. Então, eu acho que essas questões talvez sejam importantes para se pensar, e isso me ocorreu principalmente quando a Marcele falou.
né? Então, eu agora passo a palavra para o Bruno e depois a gente finaliza, né, Bruno? Bem, é isso aí. Muito obrigado, professor Marcos, professora Wanda, que muito me honram de estar presentes, professor André, com sua questão, enfim, essa interlocução que estamos travando, né? Eu tenho aprendido muito e aperfeiçoado muito, e claramente ela abre muitas perspectivas, né, para mim. Então, Marcos, realmente tem essa... Eu te provoquei um pouco, né? Você como um grande especialista na história social da escravidão, um grande especialista na revolta de Carrancas. Eu me lembro da questão, né, se a ineficiência da política de alforrias por parte da família Junqueira teria contribuído em alguma medida para a eclosão da revolta. Bem, mas a questão das alforrias, né, quando eu digo lá no último capítulo, a questão das alforrias em núcleos urbanos, talvez eu não tenha ficado muito claro na minha fala, porque quem mais vai alforriar, né, inegavelmente, são os grandes proprietários. Quer dizer, eles alforriam, mas eles têm mais escravos, né? O que eu quis dizer é que, em termos proporcionais, né, quer dizer, quem alforria, contrapondo o número de alforrias ao número de escravos, são os senhores, os pequenos senhores, né? Quer dizer, o grosso, inegavelmente, são os grandes fazendeiros que alforriam, né? Agora, em termos proporcionais, eles alforriam muito pouco. Na página, quem tem o livro, na página... Deixa eu ver... Na página 123, né, eu mostro lá, uma tabela que não deu para colocar na apresentação, né, que 45 senhores, né, possuíam 732 escravos, eles alforriam 71 escravizados. Mas, em termos proporcionais, eles alforriam só 9,7%. Né? Ao passo que o comércio, né, vai alforriar 20, ele alforria 20, mas ele tinha muito menos escravos, porque nós sabemos que o pessoal dedicado ao comércio, em geral, entregava, né, muito do seu patrimônio não escravizados, mas em outros segmentos, né, digamos assim. O grosso da fortuna não eram escravizados. Agora, tem uma outra questão, Marcos, que a professora André me chamou a atenção durante a banca, eu até me lembrei aqui. Ela disse assim, porque nessa tabela tem lá indefinida, né, a atividade senhorial. Ela falou assim, pô, mas... aí tem uma parte no texto que eu digo assim, ó, temos quase certeza de que a grande maioria desses proprietários com ocupação indeterminada eram, na verdade, integrantes das camadas médias urbanas, comumente detentores de poucos escravos. Aí eu justifico isso porque nos inventários eu não encontro, né, terras arroladas, eu não encontro animais arrolados, eu não encontro dívidas ativas expressivas. Então, quer dizer, isso é uma ilação, né? Uma consideração quase que indireta. Então, esse pessoal, né, quando eu digo assim, setores urbanos, eu não sei com certeza se são, né, estão ligados aos setores urbanos. Eles não têm terras, eles não têm dívidas ativas, vultosas, eles não têm animais de, sei lá, cavalar, vacuno, moares, animais de terreiro. Então, quer dizer, quem são essas pessoas? Presumo, né, que talvez pudessem estar ligados àqueles setores médios urbanos. Bem, mas agradeço muitíssimo a provocação, porque é importante a gente pensar nisso também. A prática da alforria, né, concedida por esses grandes senhores, né? Então, é algo bem interessante. E aí eu acho que fica muito evidente, porque acho que você tinha me falado em alguma medida, que parece que identificou, por exemplo, que os Junqueiras não concederam tantas alforrias assim, parece que eles preferiram apostar em outros dispositivos de controle, né?
Agora, essa questão dos pequenos proprietários, isso foi, assim, me parece que foi... O Slens fala sobre isso, o próprio Jones Freire fala sobre isso lá para Juiz de Fora. Agora, eu acho que esses pequenos proprietários, né, eles, quer dizer, só tinham a alforria, quer dizer, só não, né? A alforria funcionava de modo eficiente para eles. Mas eu acho fantástico, é sim uma questão, né, de se pensar, né, como funcionava a própria relação, né? Quer dizer, essa relação desses grandes proprietários com seus escravos e com as alforrias, como se dava, e tentar mergulhar um pouco nisso. Então, muito obrigado pela provocação, espero que a gente possa continuar a nossa interlocução e eu, claro, aprendendo sempre mais. Professora Wanda, também, agora minha parceira de escrita, enfim, fizemos um artigo juntos e vamos fazer outros, e tem minha conterrânea também, então, assim, tenho aprendido muito com a Wanda, né, com a sua generosidade, com o seu conhecimento, né, sobre a história de Minas, história da escravidão, das mulheres. Eu concordo, né, com essa questão da ampliação da pesquisa, né, ampliar o espaço da análise. Eu acho que é isso mesmo. Até em conversa com o professor Marcos, ele me provocou, né, o doutorado tem a documentação de Baipendi. Eu voltando agora de São João del Rei, acho libelo cível, de liberdade, ação de liberdade para Baipendi. Então, quer dizer, documentação aí grande, vasta, em conversa alguns dias com a professora Andréia, mais audaciosa, Bruno, pense no, quem sabe, sul dos Estados Unidos, né, uma comparação. Então, eu acho isso bacana, assim, agradeço muito todo o carinho, toda a atenção que vocês dispensam a mim, fico muito, muito feliz, muito honrado, saibam disso. E eu acho, professora Andréia, né, pensando agora na sua questão, eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, pelo que nós já conversamos, eu acho que essas transformações, porque o século XIX é um século bem curioso, né? Um século que foi colônia, foi império e república, né? Um longo século XIX. Então, são muitas transformações. Você sempre chamou atenção, olha, né? A escravidão no final do século XVIII, início do XIX, ela não é a mesma. A escravidão e a liberdade, ela não é a mesma que você vai ter em meados do século XIX ou a partir da segunda metade do XIX. Então, eu acho que essas questões, né, mais estruturais, para além da própria demografia, questão política, das conjunturas políticas, pensar isso e nesse viés que o professor Marcos me chamou a atenção, a professora Wanda endossou, em perspectiva comparada, né? Eu acho que isso, assim, a história ganha muito com esse esforço, né? Eu acho que a gente tem muito a contribuir nesse sentido. Então, eu acho sim, vou pensar nisso e breve estará vindo um projeto pela frente. Muito obrigado, professor Márcio, professora Wanda, professora Andréia, que me acolheram com todo carinho e generosidade. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Olha, então eu também agradeço, e agradeço aos presentes, às presenças, né, dos amigos, das amigas e das questões levantadas. Foi um prazer, Bruno. Essa empreitada que você propôs, que a gente topou aí, foi muito prazerosa, um público agradabilíssimo, um público interessado. Estou muito satisfeita também. Eu é que agradeço, viu? Um abraço a todas. E a luta continua, né, Marcos? Não podemos deixar, o Marcos fez ali uma observação enfática, o tema é um tema do momento, o que nós estamos vivendo hoje é inacreditável e a gente tem que resistir, né? E acho que uma forma de resistir é fazer o melhor. E a pesquisa histórica, essa nossa contribuição, além da história pública, além da docência no ensino fundamental e básico, nas universidades,
é uma das formas da gente resistir, né? Realmente, Marcília, é o que a gente vem vivendo hoje. Então, uma boa noite a todas e todos. Parabéns, Bruno. Um forte abraço. Obrigado, resistamos. Forte e fraterno abraço a todos. Obrigado. Abraço. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau. Parabéns, Bruno. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.